Olá, estamos aqui novamente. Espero que estejam todos bem. E neste vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouquinho, trabalhando um pouquinho sobre o Egito Antigo, que está situado entre as principais civilizações da história antiga, da Antiguidade Oriental, estando ligado ao Oriente Próximo. Tudo bem? Então a gente inicia fazendo essa localização geográfica. O Egito, pessoal, ele está dentro de um setor, ele está dentro de uma região que a gente conhece como Crescente Fértil, tá? Por que deram esse nome de Crescente Fértil? Muito simples. Primeiro, crescente porque, olha só, tem um formato de lua crescente, esse símbolozinho aqui pontilhado, lembra uma lua crescente, que é a região em que está inserido o Egito. Você tem o Egito, você tem a Mesopotâmia e tal. Fértil por quê? Porque essas regiões que aqui estão, como o Egito e a Mesopotâmia, elas estão ligadas diretamente a rios. Elas só são possíveis existir e se desenvolver por causa dos seus rios. No caso do Egito, o rio Nilo. Então aqui a gente já começa. O principal rio foi o rio Nilo. E os principais da Mesopotâmia, Eufrates e Tigre. Só que eu não vou entrar aqui no detalhe ainda da Mesopotâmia. Vamos focar hoje só no Egito, para a gente entender algumas características dessa região, tá? Então, primeira coisa, o Egito está na crescente fértil. Crescente porque tem esse formato aí, a região que ele está de uma lua crescente. Fértil porque ele está aí dentro de uma região com rios que possibilitam aí essa fertilidade do território, essa fertilidade da região. São civilizações que dependem muito da agricultura, que vão passar por esse processo de sedentarismo, isto é, vão se fixar numa região em torno dos rios e desenvolver a sua sociedade, desenvolver o seu povo. Veja só, outra característica geográfica é que o Egito ele está no continente africano. Aqui, onde o Egito está, essa região aqui é a África. A gente pensa em Egito, pensa na Ásia, né? Não, o Egito está no continente africano. A gente está falando de África. No caso, o nordeste da África. Aqui é a região nordeste da África. Então, além de estar dentro desse contexto da crescente fértil, a gente está falando de uma região, de um império, de uma civilização africana. Tudo bem? Essas são as principais características gerais, geográficas, da civilização egípcia. Bom, outra coisa, o Egito ele era separado em duas partes. O Egito era separado no Baixo Egito e ele era separado no Alto Egito. Era uma divisão. Tá? Eles eram divididos assim. Você pode pensar, qual o sentido disso, professor? O alto está embaixo, o baixo está em cima? Mas é porque a referência aqui é o rio. Tá? Aqui é o rio Nilo, essa é a referência. A parte mais alta do rio é chamada de Alto Egito. A parte mais baixa do rio, Baixo Egito. Tá? Espalhado ao redor dessas regiões do Baixo Egito e do Alto Egito, você tinha muitas cidades, espécie de cidades-estados, separados aqui. Então aqui tinham várias separadas, nada junto, nada único. Isso no início lá da história do Egito. Essas cidades eram chamadas de nomos. Nomos era o nome da cidade. Era um monte de cidade separada para lá e para cá. De vez em quando essas duas regiões entravam em conflito, entravam em guerra. Por quê? Porque haviam muitos líderes, tanto do Baixo como do Alto Egito, que queriam juntar todo mundo. Pessoal, vamos parar com esse negócio de ficar separando todo mundo, né? Vamos permitir que todos aqui fiquem únicos. Vamos permitir que todos aqui se juntem. Vamos formar só um povo, só uma civilização, só um reino. Só que aí o Alto Egito diz isso pro Baixo, o Baixo falava, quem é que vai mandar? Aí o Alto Egito, claro que sou eu. E aí o Baixo Egito não permitia, dava guerra. Aí o Baixo Egito falava, não, então deixa que eu mando. O Alto Egito não permitia, e aí dava guerra. Então a questão era, quem ia mandar em quem? Porque eles tinham líderes, tá? E eram separados ali, você tinha a figura desses nomos, cada região dessa tinha uma espécie de governador. O resultado foi o seguinte, chegou um tempo, em torno ali de 3000 a.C., que uma figura que é considerada aí um dos primeiros faraós, chamado Menés, ele vai conseguir juntar todo mundo. Vai participar de um conflito, de uma batalha, e vai conseguir convencer e juntar. Então o Menés vai ser essa figura que vai unificar o Baixo e o Alto Egito. Tudo bem? Bom, você tem as características ali políticas gerais do Egito. O Egito ele tem
centenas e centenas e centenas de faraós. É impossível estudar todos. Até porque tem alguns que não se tem nem tantas fontes para explicar com propriedade. O que os historiadores fizeram? Tentaram dividir a história política do Egito e falar mais ou menos o que aconteceu em cada período. Pois se fôssemos falar de cada faraó, de cada dinastia de faraó, seria inviável, tá bom, pessoal? Então, alguns historiadores dividem só em Antigo, Médio e Novo Império. Acho que, se eu não me engano, em alguns livros didáticos, né, você tem mais essa referência, Antigo, Médio e Novo. Alguns outros historiadores também acrescentam o Baixo Império ou Império Tardio. Tá? Uma característica geral de cada um. O Antigo Império foi um império que unificou, juntou todo mundo. Foi lá quando Menes conseguiu juntar o alto e o baixo. Juntou, se tornou aí, a gente tem isso aí, o Império Egípcio, o Antigo Império Egípcio. É nessa época também que você tem as primeiras pirâmides. É nessa época também que você tem a ligação da figura do faraó com a questão da religião, teocracia, tá? O Médio Império é o período comercial, que eles vão começar a se relacionar com outros povos, que eles vão começar a trocar mercadorias, que eles vão começar também a dominar. A principal civilização aqui que vai se relacionar com o Egito nessa época é a Núbia, tá? Fica ali entre o Egito e o Sudão, no continente africano. O Novo Império é o período de auge, é quando o Egito vai alcançar o maior espaço territorial que ele conseguiu. Então é no Novo Império que você vai ter de fato um novo império. Um império que estendeu, expandiu, ficou maior. E o Baixo Império é o período imperial que ele vai começar a cair. Baixo ali de queda. Ele vai começar a decair, enfrentar crises, enfrentar problemas, até que ele em torno de 525 ele fosse de fato dominado pelos persas, tá bom? Tratando agora das características gerais, que é o que nos interessa pontualmente, nós vamos falar aqui das questões políticas, culturais, sociais, religiosas e econômicas, tá? Primeiro, economia do Egito, uma economia agrícola totalmente dependente, vamos voltar só um pouquinho aqui, do rio Nilo, tá? Eles dependem muito desse rio. As civilizações elas vão se fixar ao redor do rio. Então é esse rio aqui que vai garantir as plantações, o plantio. Por isso que ele é até cultuado. O rio Nilo ele vai ser tipo um deus para eles. Por quê? Porque ele é importantíssimo. Sem o rio Nilo não existia vida no Egito. Não conseguiriam se fixar naquela região. Política, teocrática, tá? Lembra o que é teocracia? Quando você tem a política e a religião juntas. Você junta a política, você junta a religião, você tem uma teocracia. Teo vem de Deus, cracia, governo. Um governo ligado às questões religiosas, às questões divinas. Inclusive o faraó, que é o líder da época, ele não só era considerado um representante, como ele era considerado um deus. Então o faraó era considerado uma divindade. Por isso que, se acontecesse uma catástrofe natural no Egito, eles podiam puxar a orelha do faraó. Falar, ué, você não é um deus? Por que você permitiu isso acontecer? Porque ele era considerado também uma figura divina. Eles eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses. Tem Deus aqui para agradar todo mundo. Você não tem um único Deus, são vários. Uma característica dessas divindades é o chamado, vocês não se preocupem com esse nome, tá? Antropozoomorfismo. Antropozoomorfismo. O que é isso, professor? Que nome esquisito, estranho, nunca ouvi falar na minha vida. Não se preocupe. É simplesmente aqueles deuses que vocês devem já ter visto alguma vez aí em filme, desenho, ou jogos, não sei. Aquelas figuras que tem um pedaço do corpo humano, um pedaço do corpo animal. Eu vou mostrar daqui a pouco umas imagens para vocês, tá? Eles acreditavam nesse tipo de deus. Que um pedaço era de ser humano, um pedaço era de animal, tá? Ritual de mumificação. Já ouviram falar das múmias, né? A gente fala de Egito, a gente lembra das múmias, lembramos dos faraós, nos lembramos das pirâmides. Para que eram as múmias? O que eram as múmias, né? O processo de mumificação era quando um faraó morria e eles queriam preservar o corpo. Havia preservação do corpo daquele faraó. Então eles não só enfaixavam o corpo dele, como eles também lavavam o corpo, cuidavam do corpo, deixavam o corpo
cheiroso, maravilhoso, né? Colocavam um monte de ouro no faraó, porque eles acreditavam que com a morte eles levariam para a eternidade, eles acreditam numa eternidade, né? Alguns objetos, então eles colocavam ali tudo belo, próximo à figura do faraó, e colocavam ele nas pirâmides. As pirâmides eram os cemitérios dos faraós, tá? Eram os templos ali que eram postos os faraós. Então eles eram colocados lá dentro depois desse processo de mumificação. Eles cuidavam direitinho do corpo do defunto, eles tinham esse cuidado, tá? Principalmente com o faraó, então assim, havia todo um processo, inclusive abriam, olha a medicina egípcia, aí, olha só pessoal, a gente pensa em medicina, a gente vai estudar isso também aí mais pra frente, a gente lembra da Grécia Antiga, por exemplo, Roma Antiga. Os egípcios, eles são célebres na medicina, tá? Basta a gente observar, por exemplo, essas questões anatômicas. Eles abriam os indivíduos para tirar os órgãos, pela questão de preservar o corpo sempre, tá? E aí colocavam uma série de produtos. A escrita é a hieroglífica, é aquela escrita cheia de símbolos estranha que ninguém entende nada, né? Os egiptólogos ainda hoje estudam, né, esses símbolos, que eles têm uma série de significados. Quem era responsável por essa escrita? Os escribas, tá? Você tem essa divisão social aqui do Egito. No topo, o faraó, o líder político, o que não apenas representa a liderança política, mas também religiosa. Você tem os sacerdotes, que são os líderes religiosos da época, que ajudam nesse culto das divindades. Vocês têm os chefes militares. Se lembra que eu falei para vocês que eles eram divididos lá no início em várias cidades, os nomos? Cada nomo daquele tinha uma espécie de chefe militar que comandava, que é o chamado também vizir, tá? Você tem os escribas, que é a elite cultural, eles dominam a escrita, e também você tem um pessoal lá que exerce o trabalho braçal, artesãos, camponeses, os comerciantes, que eles também exercem comércio, e os escravos, que eram oriundos principalmente de guerras. Eles guerreavam, dominavam o povo e escravizavam aquelas pessoas que ali estavam, tá? Aqui estão alguns exemplos. Esse daqui é o Anubis, é uma divindade egípcia, eu acabei de falar para vocês, né? Ele tem essa cabeça de uma espécie de cachorro do mato, né? Um chacal, e você tem um corpo aqui de um ser humano. Outras divindades também, Ísis, Osíris, Sete, e a pirâmide, que é um mistério, um ponto turístico, até hoje no Egito, atrai muita gente para poder explorar essas descobertas aqui, essas maravilhas das nossas civilizações antigas. Nós estamos falando de uma civilização muito antiga, de 3, 4 mil anos antes de Cristo, que vai passar por momentos de elevado poder, mas também de decadência, que vai ter centenas e centenas e centenas de líderes, que vai relacionar muito a sua política com a religião. Nós estamos falando das primeiras civilizações, pessoal, que de fato estiveram juntas, reunidas. Lembra que lá na pré-história você tinha os povos nômades, viviam numa região, acabava o alimento, acabava a segurança, eles migravam para outra. A gente está falando agora de uma civilização fixa. Eles vão ficar num local, no caso ao redor do rio Nilo, no caso do Egito, e lá eles vão produzir a sua economia com a agricultura, a sua política com a figura do faraó, as suas crenças com as religiões politeístas, uma sociedade hierarquizada que já vai estar trabalhando com a questão da escravidão, por exemplo, as questões comerciais, de ter a relação de troca. Por que é importante a gente ter essa noção do Egito? Porque essa aqui foi uma das primeiras civilizações que nós tivemos organizada desse jeito. Uma das primeiras civilizações que nós tivemos aí de exemplo, que nos deixará heranças nos aspectos culturais de organização, a medicina deles importantíssima, o conhecimento científico, matemático, genial desses caras, para uma civilização tão antiga, né, que até hoje é misteriosa em muitas coisas, até hoje é estudada. A história, ela não tem resposta para tudo. A gente pensa assim, já passou as coisas, não tem mais o que estudar. Negativo. Diariamente, cotidianamente, os historiadores estão descobrindo novas coisas, renovando e atualizando o nosso conhecimento.
tá? Então aqui a gente falou de uma das civilizações aí antigas importantíssimas, que foi o Egito, e depois nós vamos estar falando de outros povos. Neste vídeo aqui foi mesmo para esclarecer essas características gerais desse império importantíssimo para a nossa história, tudo bem? Então a gente termina por aqui, bons estudos a todos e até a próxima vez, tudo bem?